mais que um gesto de amor. Crer em Deus é confiar no amor de Deus, pra entregar-se inteiramente ao céu. Basta só querer, é desejar estar unido a Deus e com Ele lutar pra vencer. Deus está no ar, no silêncio Ele me leva até o seu altar, me levanta em minhas quedas. Só posso acreditar que Deus está aqui, lutando em meu lugar. O pão da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Amados e amadas de Deus, nos diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus é o caminho pelo qual nós somos convidados a percorrer, a passar, para que encontremos a verdadeira vida. Jesus é vida e salvação. Amados e amadas de Deus, permaneçamos sempre nos caminhos do Senhor. E Jesus, no tempo que ele viveu, ele precisou enfrentar muitas vezes a oposição dos fariseus e dos mestres da lei. Eles se opunham às atitudes dos discípulos e muitas vezes também, meu irmão e minha irmã, do próprio Jesus. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, afirma-lhes que Ele é Senhor também em dia de sábado, dia sagrado para o judeu. É o ensinamento de Cristo que nos sustenta. É Jesus Cristo quem dá a vida para todos nós. Sustenta a todos nós nos caminhos de Deus. Nossas atitudes de pessoas de fé devem permanecer sempre na direção da bondade e da humanidade, desejadas por nosso Senhor. É o que nos pede, nos lembra o Evangelho. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje nos convida a dar um passo à frente, não sermos escravos da lei. O ser humano é maior do que todas as leis. Devemos sim observar as leis. Elas são criadas para organizar a vida do ser humano.
mas é o ser humano senhor da lei. A lei existe para servir o ser humano, nunca o contrário. Não podemos nos tornar escravos de nenhuma lei. A lei maior no coração do cristão e da cristã é a lei de Deus, a lei do amor. Vida em primeiro lugar. E o Evangelho de hoje nos ajuda nessa direção. Não vivermos um culto somente de forma exterior. Não vivermos de aparências. Não colocarmos as nossas normas, às vezes ultrapassadas, na frente da vida, na frente do ser humano. De jeito nenhum. Isso não pode, aquilo não pode. Não. Vamos olhar o ser humano. O ser humano em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar. É este o desejo de Jesus Cristo, do Evangelho, para todos nós. Os discípulos de Jesus estavam com fome, estavam passando no meio de uma plantação de trigo. E para matar a fome, eles começaram a pegar as espigas, debulhar essas espigas e comer aquele trigo, para matar a fome. E os fariseus, os mestres da lei, falaram para Jesus, chamaram a atenção de Jesus. Olha, não se pode fazer isso porque é dia de sábado. Então Jesus vai dizer para eles, acaso vós que são tão entendedores da lei, nunca lestes que Davi e seus companheiros, quando estavam sentindo fome, entraram na casa de Deus, pegaram dos pães que seriam oferecidos a Deus no culto e os comeram? E ainda por cima os deu a seus companheiros. E Jesus acrescenta, não é? Só os sacerdotes poderiam comer desses pães. E aí Jesus vai dizer a frase central do Evangelho de hoje. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deus em primeiro lugar. As nossas normas, as nossas leis precisam sim ser observadas, eu repito. Mas nunca colocar tudo isso antes do ser humano, antes da vida. Porque nós podemos sim provocar a morte. E a morte não é de Deus. Deus é o Deus da vida. Que Deus abençoe você, te ensine a viver sempre o amor de Deus. Em primeiro lugar, na sua vida, nas suas ações, na sua convivência diária com os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe muito você, meu irmão e minha irmã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus.